Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Suzana Silva Tênis, desta vez com o apoio Sportac. Vamos falar aos nossos internautas como escolher a sua raquete de beach tênis. Vamos lá? A primeira dúvida que acontece é uma dúvida sobre os materiais. A gente tem raquetes de carbono, a gente tem raquetes de fiberglass, fibra de vidro, e a gente fica na dúvida de qual comprar, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, as raquetes de fibra de vidro, elas são um pouquinho mais potentes e são mais macias do que as raquetes de carbono. As raquetes de carbono, por sua vez, dão um pouco mais de controle, dão mais precisão, porque elas são um pouco mais rígidas, tá? Isso favorece também a durabilidade das raquetes. Então, a gente vai num contínuo para cá. Se a gente for para fibra de vidro, a gente vai mais na linha da potência, e se a gente for para o carbono, a gente vai mais para uma linha de controle e precisão. O que acontece? Tem muitas raquetes que são híbridas, elas têm os dois materiais na composição, e aí você tem uma combinação de potência e de controle na mesma raquete. Os profissionais e as pessoas melhor preparadas fisicamente vão mais na direção da raquete de carbono. Então, se você é um iniciante total, tá fora de forma, vai começar a brincar na modalidade, opte por uma raquete de fibra de vidro que é mais macia e mais potente. Se você é um ex-tenista ou tá jogando tênis ainda, tem um braço forte, vai jogar beach tênis, provavelmente você vai gostar de uma raquete com mais carbono na composição, que vai dar mais controle. Um outro material que entra na composição é o EVA. O EVA é aquela borracha que vocês conhecem. Tem o EVA soft e um EVA um pouco mais duro, mais hard, tá? Então o EVA soft entra na composição para dar também potência e maciez. Quando é o soft, o mais hard ele entra para dar um pouquinho mais de controle para a raquete. Então, você vai encontrar combinações de controle e potência, tanto combinando carbono com EVA, carbono com fibra de vidro com EVA. Então você vai tendo essa composição de rigidez e maciez. Tem um outro material que entra nas raquetes, que é o Kevlar, é uma coisa mais recente, que dá bastante leveza para a raquete no peso total, e ela é um material que diminui os impactos, ele absorve um pouquinho o impacto, tanto que carro blindado tem bastante Kevlar na composição, tá? Aí, com relação aos carbonos, vocês vão ver ali uma raquete carbono 3K ou uma raquete carbono 18K. Quanto maior esse número, mais rígida vai ser a raquete, tá? Então, uma carbono 18K realmente é para o jogador bem avançado que precisa de controle e não de potência nos seus golpes. E a 3K já é para um jogador que está na fase intermediária ainda, quer um pouco de carbono para dar dureza, mas não tão rígida como a raquete do profissional. E só para terminar, as raquetes têm no máximo 50 centímetros, a cabeça vai ter 30 centímetros de comprimento por 26 no máximo de largura, tá? São especificações da ITF. Quanto mais longe, quanto mais longa a raquete, mais potência, e quanto mais curtinha, mais controle, mais manuseabilidade você vai ter. Vamos falar de peso agora. A gente tem raquetes mais leves, elas chegam a pesar 280 gramas, até 310 gramas, raquetes bem leves mesmo. A gente vai dar essas raquetes para crianças, para adolescentes ou pessoas que estão muito fora de forma, de novo, né? Conforme elas vão ficando mais pesadas, 335, 345, para adultos e para pessoas melhor condicionadas fisicamente. Quanto mais leves as raquetes, mais potência você tem nos seus golpes. Quanto mais pesadas, mais controle você tem nos seus golpes. Com relação às espessuras, a determinação da ITF é que a espessura seja no máximo de 38 milímetros. Quanto mais grossa for a raquete, quanto mais espessa, mais potência eu vou ter nessa raquete. E quanto mais fina, mais controle. Então você vai ver a raquete de performance mais fina dos profissionais e a raquete do iniciante um pouquinho mais grossa para dar potência. Vamos falar agora do número de furos da raquete. A gente tem raquetes com muitos furos, raquete com menos furos. Qual que é a diferença?
Quanto mais furos eu tiver na raquete, mais potência eu vou ter no meu golpe. Quanto menos furos eu tiver na raquete, mais controle eu vou ter nos meus golpes. Então, normalmente, a raquete de entrada, a raquete dos iniciantes, elas têm bastante furo, que é para realmente soltar bastante a bola. Agora, olha que interessante, eu tenho duas raquetes de performance aqui na minha frente. Uma tem menos furos e a outra tem mais. Essa que tem mais, a especificação dela de material é aquele carbono 18K que a gente tinha falado. Então, é uma raquete que dá bastante controle, é uma raquete mais rígida. Então eles contrabalancearam isso, esse excesso de controle de rigidez, colocando um pouco mais de furos para ela soltar um pouquinho mais a bola. E essa daqui que tem um carbono mais, já é um carbono 12K, né, menos carbono, eu vou colocar menos furos para eu conseguir um pouco mais de controle com ela. Então, as raquetes têm essas variáveis para você brincar. Mais furos, mais potência, menos furos, mais controle. Pessoal, as raquetes de entrada, elas vinham muitas vezes sem textura, ou seja, você passava a mão na face da raquete praticamente lisa, né? E hoje em dia a gente tem raquetes com texturas muito grandes. Então, uma raquete aqui de performance da Wilson, a K-Fire, você mexe nela, você sente que tem uma textura, como se fosse uma areia fina. E tem essa daqui da K-Tour, ela tem uma areia mais grossa. O que isso influencia na nossa rebatida? Quanto mais granulada for, por isso que tem o pessoal que faz o tratamento nas raquetes dos profissionais e eles colocam essa textura bem forte, você vai ter mais sensibilidade, mais spin, maior geração de spin e maior controle. Por quê? Quanto mais textura, mais tempo, né? São milissegundos, mas mais tempo a bola fica em contato com o frame, tá? E aí as que têm a textura mais fina ou menos textura, elas vão gerar menos spin, vão dar um pouquinho menos de controle. Então, conforme você vai melhorando na sua performance, você vai podendo optar por raquetes que tenham esses grânulos ou até pode mesmo fazer um tratamento profissional para ela ficar mais granulada do que ela vem de fábrica. Pessoal, os fabricantes de raquetes estão sempre fazendo as raquetes evoluírem para você ter uma melhor performance. Então, vamos para a quadra e bons jogos com boas raquetes. Até lá!